Meninas, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma conversa de mulheres, todas as terças-feiras, às 19 horas. E é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, acolhendo vocês, trocando experiências. Eu gostaria de estar recepcionando aqui a Luzilene, seja bem-vinda, querida, ao nosso bate-papo. Eu vou estar encaminhando aqui o aviãozinho também, para que as meninas que estão online sejam lembradas da nossa live, tá? Apesar delas já receberem um convite, saber que estamos online, mas vou mandar o convitinho para que elas possam ver depois, encaminhar para alguma amiga, tá? É muito bacana essa nossa troca aqui. Eu fico muito feliz, muito agradecida de vocês estarem chegando aqui, tá? Para o nosso bate-papo. Às vezes, quando acontece algum imprevisto, eu recebo muitas ligações. Ilma, hoje não teve live. Então, eu agradeço muito, tá? A participação de vocês. Tem algumas que são fiéis escudeiras aqui nas terças-feiras. E eu fico muito feliz, muito agradecida. Meninas, hoje nós vamos estar conversando sobre a vida que segue. É um termo assim que a gente tem ouvido muito, né? Principalmente no atendimento que eu faço de mentoria às mulheres, né? Para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Ilma Piemonte, sou assistente social, mestre em saúde da família e mentora para mulheres. Com tempo de mais de 30 anos de experiência no atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, de tristeza, de dor, né? Esse tem sido basicamente o meu feijão com arroz todos os dias, né? Todos os dias atendo mulheres. E nesse atender, nessa mentoria que eu tenho feito, é muito aprendizado, né? Tanto no dar, no acolher, no escutar. Eu também recebo muito, né? Recebo com as histórias, com os contos, com as realidades vividas por essas mulheres. E hoje, numa mentoria, ainda a gente conversava sobre isso, sobre seguir em frente, seguir a vida. Mas a reflexão que eu quero trazer para vocês é que, será que você está conseguindo, de fato, seguir em frente? Em meio a tantas dificuldades, em meio a, sabe, as tristezas, aos lutos que às vezes você tem que passar, né? Você consegue seguir em frente? Essa pergunta, eu gostaria que no nosso bate-papo aqui ela fosse sendo trazida por vocês, né? Ai, o meu consigo, não consegui ainda, ai, tá muito difícil, ai, a minha dor é muito grande, mais ou menos, né? Então, essa reflexão que eu gostaria de trazer, porque às vezes a gente vê, a maioria das mulheres assim, não, eu segui em frente, eu dei a volta por cima, ok, né? Apesar das dificuldades, apesar das limitações que às vezes a gente tem de enfrentar situações tão complexas na nossa vida, realmente a gente tem que tirar o chapéu, literalmente, para as pessoas que conseguem dar a volta por cima. E, né, nesse caso, a mentoria ajuda muito, né? Tenho conseguido acompanhar situações de mulheres que, a princípio, não teria muita perspectiva, né, de sucesso, considerando a gravidade da situação, mas nesse acompanhamento, nessa escuta, nessa orientação, nessa troca, a gente tem conseguido grandes avanços, e eu fico assim muito feliz, né, de mulheres que estavam numa situação muito triste, de abandono, de depressão, e conseguir dar a volta por cima. Então isso assim é muito prazeroso no meu trabalho. Eu fico assim de veras feliz de ver, né, situações tão complexas sendo dissolvidas e realmente seguindo em frente.
A Caroline entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Muitas meninas entrando agora, muitas chegando do seu trabalho, tá? Eu quero agradecer a participação de vocês. Fiquem à vontade de participar, de trazer o seu comentário, a sua situação, tá? Pra gente estar conversando aqui. Então, como eu dizia, muitas situações de tristeza ou de dor que as mulheres passam e que às vezes não é tão simples seguir em frente. Sabe por quê? Muitas vezes a gente vem reproduzindo essa situação, né? Às vezes lá na nossa infância já tinha essas dores e esses sofrimentos. Aí você cresceu, teve a sua adolescência turbulenta, se casou, muitas viveu em relacionamentos tóxicos, né? E isso não permitiu que você evoluísse, avançasse para uma cura, para algo que você conseguisse de fato dar a volta por cima, né? Então a gente vê às vezes ainda mulheres muito capengando, né? Não sei se todo mundo conhece essa palavra, mas assim, patinando numa situação de dor e sofrimento. E essa reflexão aqui que eu trago, porque às vezes a pessoa não conseguindo avançar, vai acontecer algo fatal na vida dessas mulheres, que é o adoecimento, sabe? Hoje ainda falava com uma mentoranda sobre isso, e ela reconhecendo, ela falou: Ilma, realmente eu adoeci. Ao longo do caminho, ao longo das lambadas da vida, né? Parece que quando estava conseguindo sair de uma situação, outra vinha, uma onda maior ainda do que ela, e de várias áreas, né? Questão financeira, relacionamento, profissional, sabe? Em todos os aspectos ela tem vulnerabilidades, né? No caso dessa que eu estou acompanhando, que eu estou trazendo aqui para vocês, muitas vulnerabilidades. Então assim, não tinha como, sabe? Ela dá a volta por cima de uma forma tão simples. Porque era assim, de várias ordens que, sabe, essa onda vinha. Então assim, nos relacionamentos da família, com irmãos, com a mãe, relacionamento amoroso, né, profissional, já falei, financeiro, sabe assim, quando a coisa tava melhorando, vinha outra onda forte e parece que, sabe, tentando derrubar sempre, e essa luta incansável, né, da sobrevivência, de dar a volta por cima para seguir em frente, mas ela não deu conta de tudo e ela adoeceu, e hoje ela necessita de uma dose considerável de medicamento, de acompanhamento psiquiátrico. E na mentoria, né, ela tem conseguido um espaço de restauração. Hoje ainda ela fala, Ilma, quando eu te conheci, a minha vida mudou. A partir do momento que você começou a me acompanhar, eu sinto mais leveza, né? Claro que ela tá nesse processo ainda, tá agora conseguindo diminuir a medicação, né? Mas ainda ela necessita desse acompanhamento médico mesmo. E o acompanhamento psicológico ela já fez por um tempo, aí cansa, aí ela deu uma parada, e agora nós estamos assim numa fase firme da mentoria, né? Para que ela realmente consiga analisar tudo isso que aconteceu com ela, traçar novas perspectivas, porque é muita coisa, sabe? Não é só um aspecto, como eu disse, não é só o abandono, não é só a traição, não é só o desemprego, é tudo isso misturado numa pessoa só. Que tem hora que você fala, gente, como assim? Como que numa mesma situação, numa mesma, né, é possível a pessoa passar por tanta dor e sofrimento? Mas E se assim,
Se você não tá vivendo isso, mas alguém próximo de você com certeza tá vivendo por isso, sabe? Por isso que o ano passado eu instituí um programa chamado Mentoria Solidária, que é exatamente isso, para trazer ajuda para pessoas que às vezes ela não consegue ter acesso ou ela não consegue desenvolver esse processo de mentoria, né? Por, de repente, uma questão financeira ou questão de localidade, mora numa outra cidade. Então, eu instituí esse programa que é muito interessante, sabe? Que é a mentoria, essa solidária que você pode, de repente, contribuir com a recuperação de uma outra mulher. Isso é fantástico, porque só quem viveu dificuldades, só quem passou por dor e sofrimento, sabe o quanto é libertador e o quanto é um processo lento, muitas vezes, né? Essa recuperação e essa cura real da sua vida, da sua alma, sabe? Para você realmente conseguir seguir em frente, né? Porque parece que em alguns momentos é uma palavra meio simples. Ah, segue em frente, toca a sua vida, né? Vida que segue. É muito fácil, às vezes, a gente falar para uma amiga, ah, vida que segue, vira a página. Claro que esse encorajamento, ele também é importante, ele também faz parte. Não, amiga, vamos lá, ó, sacode a poeira, né? Vamos virar a página, vamos seguir em frente. Ok, isso às vezes é muito encorajador, né? E às vezes é muito importante que alguém chegue e fale isso, né? Tipo, tamo junto, vida que segue. Mas às vezes você não tem força nem para olhar para frente, nem para identificar, sabe, que você precisa continuar caminhando, né? Aquilo parece que te puxa, né, para uma paralisação, te puxa para uma apatia, uma falta de esperança, né, que nem sempre é possível sozinha você conseguir. Então, por isso, assim, que eu tenho criado essas oportunidades, sabe? Tanto da mentoria para você, que se você tá vivendo um momento, quanto, de repente, você ser útil, ou você fazer parte da história de alguém, contribuindo, sabe? Com uma mentoria solidária. Para alguém que você conheça, para alguém que você ama, que sabe que não tá conseguindo virar a página. E que não tá conseguindo seguir a vida sozinha. Ela precisa de ajuda. E esse trabalho, ele cada dia assim, ele tem sido para mim mais fascinante, por conta dos resultados, entende? Do que é possível. Quando eu olho assim, pessoas que passaram pelo processo de mentoria e estão conseguindo dar a volta por cima de fato, estão conseguindo seguir a sua vida apesar de tudo, é muito gratificante. Eu fico assim muito feliz de ver o resultado, né? E outras pessoas que convivem com essa mulher percebem a mudança, falam, nossa, como você tá diferente, como você agora tem um outro brilho, sabe? A pessoa de repente muda de rota, consegue uma outra profissão, consegue mudar de cidade, consegue... Entende? Tamanha a revolução e a cura, de fato, que acontece na vida dessas mulheres. Então, por isso que eu tenho vindo aqui, sabe? Trazer essa conversa com vocês, trazer essas boas novas para vocês de que é possível. Não fique parada, não fique aí nessa sua situação de desesperança, sabe? Algo novo pode acontecer na sua vida a partir de uma mentoria. E não é um período muito longo, gente. Eu tenho uns pacotes aqui de 4 encontros que são, assim, fundamentais. Sabe? A virada de chave que é na sua vida a partir de 4 encontros. Né? Eu desenvolvi essa técnica e venho aprimorando cada dia mais, sabe? De acolher, de escutar, de identificar as suas situações, de buscar junto perspectivas,
né? Esse é o foco da mentoria. Sabe? Pegar na sua mão, na situação que você está, seja ela qual for. Ai, mas você não conhece a minha história. Eu imagino. Eu posso imaginar a sua dor. E aí juntas a gente consegue trabalhar, identificar, planejar para que você realmente tenha uma vida diferente, uma vida de paz, de alegria, que você realmente consiga virar a sua página, sabe? Olhar para um novo horizonte. E além de tudo, depois que você passa por esse processo, dor, sofrimento, recuperação, cura, avanços, perspectivas, futuro, é inevitável. Você vai conseguir ajudar outras mulheres que passaram por histórias parecidas ou dor e sofrimento parecidos com o seu. É algo inevitável. Nem que você, não, irmão, eu quero ficar aqui na minha vida, quieta no meu canto. De algum jeito, sabe? A sua mudança, a sua transformação, ela vai ser visível para outras mulheres. E elas vão buscar isso em você. Buscar espelhar em você. Sabe? O seu brilho, aquilo que você passou e que você conseguiu superar, ele é tão real na sua vida, sabe? E isso tá tão transparente, nítido na sua vida, que outras mulheres vão desejar essa mudança. Nossa, você é tão tranquila. Nossa, você é tão plena, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, como fulana é equilibrada. Ai, né? Quando eu crescer eu quero ser assim. Gente, você não acorda, assim, sabe? Fica à noite, no outro dia você tá plena, você tá segura, você se transforma. É todo um processo. A Denise chegando aqui, seja bem-vinda, querida. Denise é lá de Bonito, cidade linda, maravilhosa. Logo estaremos aí, né, Denise? Estamos planejando aqui o nosso encontro de mulheres 2023. 2022 a gente já teve uma experiência e agora para 2023 estamos na fase do planejamento. Tudo visando isso, gente, sabe? Visando essa perspectiva de recuperação, de transformação da vida dessas mulheres que estão em dor, sofrimento, tristeza, desamparo, depressão, para uma nova vida, um novo horizonte. E isso é muito transformador. Sabe? Por isso que eu trago essas reflexões com vocês e exemplos de que é possível. De que você pode realmente virar a sua página ou virar a página de outras pessoas. Se você já conseguiu virar a sua, ótimo, parabéns. Né? Possivelmente com a ajuda de alguém, com a ajuda de uma terapia, com a ajuda de um profissional da saúde. Né? Mas, ok, se você conseguiu, olhe do lado. Seja solidário com pessoas que ainda não conseguiram virar a página. E às vezes estão, anos vivendo tristeza, adoecendo, adquirindo um câncer, mais dor, mais sofrimento, mais adoecimento. Ai, mas o que tem a ver? Eu sou profissional de saúde e todos os estudos apontam para que as doenças psicossomáticas estão ligadas ao seu emocional, estão ligadas à forma como você vive, à forma como você se alimenta, à forma como você enfrenta, encara a vida. Por que uns conseguem superar e outros não conseguem superar? Olha, né? Tô acometida de um câncer, não evolui. E por que uns desenvolve, tem a célula e consegue combater, dar a volta por cima, vida que segue? Tudo bem, às vezes alguns traumas. Eu tive que tirar minha mama, tirei meu útero. Mas tá vivo? Mas tá dando a volta por cima? Entende? Foi muito traumático, né?
De repente tive que amputar uma perna, um dedo, minha diabetes descompensou demais, mas tô vivo, tô controlado. Entende? Percebe a diferença? E é isso que eu trago para vocês. Entre o adoecer e a saúde. Como que eu consigo me manter saudável diante de tantas turbulências? Entende? Porque se eu não cuidar do meu emocional, eu vou adoecer de outra forma. O corpo vai exigir. Nós temos falado aqui, né, várias vezes. O nosso corpo é como uma máquina, é como um carro. Ele precisa da manutenção, ele precisa dos ajustes. E é a gente cuidando do nosso emocional, cuidando, sabe, do equilíbrio mente, alma, né, e espírito, corpo, alma e espírito, é que a gente consegue um equilíbrio, entende? Pra gente enfrentar as adversidades que todos nós temos. Ah, Ilma, mas é porque você, né, eu tive perdas, meu marido faleceu, meu filho faleceu, meus pais estão doentes, eu tenho que cuidar dos meus pais, isso é muito desgastante, eu sei o quanto isso adoece. Uma pessoa doente em casa adoece todo o ambiente, todas as relações ficam estremecidas, você fica exaltada. Por quê? É toda uma dedicação, entende? Dedicação de acompanhamento, de, sabe, mudança de rotina. A pessoa que andava não anda mais. Hoje, às vezes, depende do uso de uma fralda. Percebe? Que você, às vezes, tem que se desdobrar, porque a sua vida continua. Você tem o seu trabalho, você tem os seus filhos, você tem a sua casa. E aí? Acrescido a isso, você tem ainda os afazeres com aquela pessoa que às vezes está adoecida na sua casa. Então isso com certeza vai mudar a sua rotina. A Fátima chegando aqui, seja bem-vinda, querida. Tá sumida, né? Muito bom tê-la aqui conosco. Fique à vontade de compartilhar aqui suas experiências. Nós estamos falando aqui hoje sobre a vida que segue, né? Como que a gente consegue realmente viver isso? Irmã, vida que segue, aquilo que eu vivi ficou para trás. A Alana chegando aqui, seja bem-vinda, querida. Muita gente diferente. Manda aí o aviãozinho para suas amigas que estão online, para que elas também consigam vir aqui conversar conosco. Toda terça-feira nós temos essa conversa de mulheres. É um espaço super aberto para conversarmos, para falarmos sobre as nossas experiências como mulheres, né, relacionados ao feminino, muitas vezes relacionado à nossa dor e sofrimento e como a gente encara isso, né? Um dos pontos principais da mentoria é isso, né? Então, quando a gente fala vida que segue, é porque a gente conseguiu uma superação das nossas adversidades, das nossas limitações, das nossas dores, das nossas tristezas e dos nossos sentimentos. Isso é a vida que segue. Só que para você realmente chegar nesse ponto de falar, virei a página e superei toda outra fase, a gente precisa passar por um processo. E esse processo é que eu trago aqui para vocês como opção da mentoria, como opção do acompanhamento, sabe? De você realmente refletir sobre o que você está vivendo e evitar um mal maior. Porque, infelizmente, o que a gente vê, né, nos meus atendimentos, na minha vivência profissional, é que a maioria das mulheres que não conseguem identificar a sua dor, a causa da sua dor, a nova forma de repensar, de ressignificar a sua dor e a sua tristeza, elas adoecem. Infelizmente, adoecem. Adoece e cada dia parece que vai pro fundo do poço. Eu já contei várias vezes aqui com vocês, né, que infelizmente muitas mulheres chegam ao extremo
de não ter mais sentido a sua vida, de, sabe, de não ter esperança de viver. Tamanha a dor, tamanho o sofrimento. Então, por isso assim que eu trago isso para vocês, sabe, com muito amor, com muito carinho, para que vocês olhem para vocês. Olhem para as emoções, os sentimentos que vocês estão tendo, sabe? Para poder seguir em frente e, como eu disse, ainda conseguir, além de você superar a sua dor, você ainda de tabela conseguir ajudar outras mulheres que às vezes estão nessa situação de não conseguir dar conta de tudo, a superar e a ter você como espelho, sabe? A olhar para sua vida e falar, não, é possível. Porque essa aí eu vi, né? As ondas que ela conseguiu driblar, as situações que ela teve, saiu do fundo do poço e hoje tá aí, é profissional, é mãe, sabe? Conseguiu de fato seguir a vida. E é isso que eu quero te encorajar, sabe? A sair dessa situação que você tá vivendo. Se você tá triste, se você tá com dor na sua alma, porque às vezes é uma dor que não tem explicação. Você vai no médico, faz os exames, tá tudo normal, mas dói, sabe? É um peso, é algo assim inexplicável, de sobrecarga, de você não entender exatamente o que tá, sabe? Aquela angústia. Às vezes a pessoa fala assim, ai, eu acho que eu tô infartando. Tamanha dor no peito, a tensão, a preocupação, o sentimento de tristeza que a pessoa está vivendo. Compensação, quando começa a engrenar, começa a entender, começa a perceber que existe uma nova vida, um novo jeito de você se relacionar com você mesma, de você começar a olhar para suas qualidades, para sua essência, como mulher, como mãe, como profissional, e realmente fazer essa guinada e falar, e uma vida que segue, agora a vida que segue, ficou para trás. Eu lembro que em alguns momentos da minha vida, assim, de tempestades, e a gente precisa desse suporte, né, profissional, a minha psicóloga falava, vai passar, e eu falava, passar? Que jeito que vai passar isso? Ela falava, vai passar, você vai ver, é um processo, sabe? É isso que eu tô falando aqui hoje pra vocês, calma, vai passar, acredite, sabe? A sua vida vai voltar ao normal, sabe? É uma nova fase, né? Quando a gente tá naquele caminho assim de pedra, a subida, parece que nunca vai ter fim, né? Aí quando você consegue, aí lá em cima tem aquele gramado plano, tem água, tem o horizonte que você tá, né, vislumbrando pela frente, acreditando, novos tempos. É muito fantástico, é muito bacana. Então eu quero te encorajar a realmente, vida que segue, mas uma vida que segue com responsabilidade, uma vida que segue com ajuda, uma vida que segue com autoconhecimento, uma vida que segue com perseverança, uma vida que segue, às vezes, a gente tendo que rever muita coisa, que a gente precisa tomar atitudes, porque senão aquilo vai se perpetuar na nossa vida. Às vezes você está sofrendo, a sua dor e o seu sofrimento é porque às vezes você não consegue dizer não para as pessoas. A sua dor e o seu sofrimento é porque você ainda não tomou uma atitude de coragem frente a certas situações que você precisa falar, não, deu pra mim. Às vezes você precisa tomar uma atitude de rever a forma como você está administrando o seu dinheiro. Rever a forma como você está se posicionando como mãe.
Porque mãe é a chata mesmo. Porque se você só dizer sim, sim, você vai ter problemas lá na frente. E às vezes você tem que fazer o papel da chata. Ai, Ilma, mas eu não consigo. Então você vai ter dor e sofrimento. Entende? Então esse aprendizado, ele é eterno. Sabe? Um dia de cada vez. A vida que segue é esse exercício. Desacelera, acelera, revê, replaneja, reorganiza, recomeça do zero, recomeço. E aí demanda um esforço pessoal para que isso aconteça. Agora, se você quer manter tudo do jeito que sempre foi, a sua dor e a sua luta, ela vai continuar, minha querida. Infelizmente. Às vezes vai se perpetuar. E às vezes você vai viver uma vida toda, sabe, carregando essa dor, e a sua filha, e a sua sobrinha, e a sua irmã, que viveu com você, né, nesse ritmo, também vai ter uma vida assim. Uma vida rasa, entendeu? Uma vida que não conseguiu rever os seus conceitos. Uma vida de que não foi possível, né? Você passou uma vida toda aqui, triste, amargurada, de mágoa, de tristeza, de falta de avanço. Sabe quando as pessoas, não é no sentido de prosperar, ser rico, não é isso. Mas às vezes você não prospera na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Entende? E não estou falando de acúmulo de bens. Prosperar no sentido assim de uma nova evolução, de novos tempos, de um novo brilho. Sabe aquela peça que fica no cantinho lá da sala, empoeiradinha? Que ninguém vê, fica meio escondidinha. Agora, quando você limpa a casa, que você pega aquela peça que estava atrás, põe na frente, limpa, dá uma polidinha, é outra coisa. E é isso que às vezes precisa acontecer na nossa vida. Entende? Dá essa polida, dá essa mexida, sacudida. Sabe? Porque faxina é isso, né? Tirar tudo do lugar, foi pra cima. Entende? E é isso que às vezes tá precisando acontecer na sua vida. Isso eu falo assim com muito amor. Ilma, você tá falando então que a gente tem que sofrer. Às vezes, o sofrimento, a dor, é que nos vai levar a um novo patamar. Porque aí vai nos levar a refletir sobre aquilo. Porque se você está numa situação de muita tranquilidade, de muita zona de conforto, você também não consegue evoluir. Você fica naquele mesmismo. Só que quando a água é sacudida, né? Que a água vai, vem, as coisas mudam, as coisas se aprimoram. Você consegue evoluir na sua vida. E aí sim, dizer vida que segue. Vida que segue. O que eu fui ontem, o que eu fui ontem, como amiga, como mãe, como irmã, tá superado. A gente precisa buscar essa evolução. E aí eu te convido à mentoria. Sabe? Nesse processo você vai se autoconhecer. Você vai conseguir identificar as suas vulnerabilidades, as suas potencialidades que às vezes estão tão escondidas que você, sabe, você já se anulou tanto que você não consegue enxergar o seu brilho. Você não consegue entender e enxergar do que você é capaz. Mas quando as coisas ficam um pouco mais difíceis na sua vida,
rapidinho a gente busca uma alternativa. Talvez não sozinha, né? Claro, talvez sozinha eu não consiga ver. Mas com a ajuda profissional, você consegue, sabe, de uma forma muito clara, identificar. Puxa, eu não tinha pensado nisso, mas eu sei fazer isso. Sabe, isso é prazeroso pra mim. E às vezes mudar a sua vida, mudar a sua história a partir de algo que você já tem habilidade para fazer. É simplesmente encaixar, sabe, a sua vocação com aquilo que está previsto para você. E aí, ó, vida que segue. Vida que segue. Você não vai nem olhar para trás. Tamanho processo de renovação, tamanha realização, tamanha, sabe, perspectiva, alegria, que é possível viver. É possível, isso eu posso te dizer, te assegurar. É possível viver com tranquilidade, com paz, em meio às dificuldades. E se você tá lutando sozinha, sabe, achando que não, eu dou conta, não, imagina, eu não sou frouxa, não, eu sou uma mulher guerreira. Cuidado, porque às vezes a nossa força, ela é limitada. E a gente precisa, né, aí vou falar de uma experiência muito pessoal, a gente precisa de um ser superior. A gente precisa depender de Deus, da graça de Deus, pra gente continuar caminhando. Porque às vezes a onda é maior que a gente. Muito gigante. E vai te afogar. Você vai precisar de um socorro. E aí a gente precisa desse ser superior, supremo, que vai nos orientar, que vai nos dar direção. Onde que a gente vai buscar essa ajuda? Com quem a gente vai buscar? E realmente ter uma cura. Passar por um processo de reestruturação. Reestruturação da sua vida pessoal, familiar, espiritual, financeira. É geral a limpeza. Entendeu? E você vai me contar. Ilma, realmente, o que você falou fez sentido pra mim. Faz sentido pra você? Deixa aí seus comentários. Me siga. Divulga esse trabalho. Eu gostaria que quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva. Esses bate-papos, essa mensagem de transformação, ela precisa chegar em quem está precisando, em quem está triste, em quem está cabisbaixo, em quem está com depressão, que não sai da cama. Precisa chegar. Precisa ser alcançado mais pessoas em todos os cantos do mundo. E aí eu preciso de você. Eu preciso que você encaminhe, que você curta, que você comente, que você sugira, que você conte a sua história para que outras pessoas também possam chegar nesse ponto de falar, puxa vida, a minha vida mudou. E hoje, vida que segue. Tá bom, meus amores? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por compartilhar. Obrigada por torcer, por estarem comigo nessa caminhada de resgate de outras mulheres, sabe? Do não adoecimento, né? De ter uma vida saudável, de ter uma vida feliz e alegre. Esse é o meu desejo. Que mais e mais mulheres, apesar da dificuldade, apesar da violência, apesar da tristeza, apesar de reformular a sua vida, seguir em frente e falar vida que segue. Tá bom? Fiquem com Deus. Grande beijo. Espero vocês na terça-feira. Conto com vocês. Fiquem com Deus.